Aconteceu uma coisa bem curiosa ontem. Antes de ontem, acho que foi antes de ontem, eu postei um vídeo sobre 10 mitos sobre abuso sexual infantil. E uma pessoa me procurou depois para falar que o marido dela, de 36 anos, tinha contado para ela que foi abusado sexualmente na infância, em meio a uma discussão, e ela ficou assim totalmente sem saber como reagir, foi horrível. E ela, quando assistiu a minha live, percebeu que tinha feito algumas coisas erradas, que tinha agido errado, no sentido de julgar, de perguntar, de questionar a vítima por coisas que ela não entendia na ocasião, que é bem comum, porque se tratava de um abuso intrafamiliar acontecido há muito tempo, existia um vínculo muito forte entre o abusado e outra vítima, que no caso a pessoa que me contou dos abusos entendia como se fosse abusadora, mas no final das contas também era uma vítima, irmã do abusado. E foi bem complicado, eu fiquei com dó, mas acho que tá dando tudo certo. Estão bem encaminhados agora. Eu vou procurar psicólogo e tal. E é por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo para falar com vocês hoje sobre quem cuida de quem passou por um abuso sexual. Porque muito se fala sobre a vítima, pouco se fala sobre o agressor e nada se fala sobre a família da vítima, sobre como é importante acolher a família da vítima, que fica, por vezes, completamente desestruturada e perdida quando acontece esse tipo de coisa, né? Então, para pensar em estratégias de lidar com isso, a gente tem que levantar alguns pontos primeiro para vocês entenderem como é que se constrói uma dinâmica familiar problemática e que precisa de intervenção. Existe muito forte entre muitas famílias, e não só de classes sociais mais baixas, como acreditam, e também é um mito, mas entre todas as classes sociais, uma cultura familiar de acobertamento, principalmente dos crimes, principalmente quando se trata de uma criação muito rígida, ou uma comunidade pequena em que todo mundo fica sabendo de tudo, ou quando se depende financeiramente do agressor. Então tem essa política de acobertamento, digamos assim, que as pessoas meio que fingem que não estão vendo ou não dão a devida importância porque o prejuízo pode ser maior. Junto a isso, também tem os processos de negação dos abusos, que, psicologicamente falando, são um mecanismo de defesa que a família muitas vezes adota para não lidar com a questão, porque ela é tão pesada, por exemplo, quando é o pai o provedor da família. Se a mãe, por exemplo, muitas vezes acontece isso, tiver que se confrontar sobre o fato de que o pai abusou da filha, ela vai ter que tomar uma atitude. E isso pode implicar em perder a fonte de renda da família. Essa é sempre a primeira preocupação. Ou perder o esposo. Muitas vezes a dependência emocional é tão grande que a mãe se vê entre o bem-estar da filha, acreditar na filha e continuar com aquela pessoa que fez aquilo com a própria filha. Isso entre outros N exemplos semelhantes, né? Também o desconhecimento das dinâmicas dos abusos são um fator muito importante quando se trata de formas erradas de lidar com um caso de abuso sexual na família, porque a maioria das pessoas não entende como ocorre e tem crenças muito erradas, do tipo, se tivesse acontecido alguma coisa, ela teria falado, porque ela só se tivesse sido ameaçada, às vezes a ameaça não é nem explícita, ou se não falou é porque gostava, ou queria mesmo, então merece, ou impossível, essa pessoa jamais faria isso, porque é uma pessoa próxima e tem o mito de que só quem é distante, de que esse tipo de abuso só acontece no beco, no meio da rua, né? Ou também por que a pessoa contou tanto tempo depois, daí descredibiliza a palavra da vítima e não leva a sério, acha que ela tá inventando porque ela levou um tempão para contar. Então tudo isso contribui para um cenário onde a vítima não se sente acolhida, onde a vítima, ao invés de ser abraçada e cuidada pela família, ela acaba sendo culpabilizada pela família ou desacreditada pela família. Então, isso leva a um afrouxamento dos laços, né?
dos laços sentimentais entre os membros da família, que é um fator de risco para que essa criança, esse adolescente, continue sendo abusado sexualmente, porque ninguém deu importância porque ela contou, né? E pode levar a cisões permanentes, assim, da família, ou que levam anos, relações que levam ano para ser restabelecidas. Então, o que é importante fazer, falando da família, diante do relato de uma vítima, né? Seja um relato recente, seja um relato tardio, tanto faz. Por exemplo, tá? Se eu sou a vítima e conto para minha mãe, e a minha mãe, o primeiro pensamento dela automático é duvidar, porque ela tá falando, a minha filha tá falando que o meu marido, pai dela, estuprou ela debaixo do meu nariz por anos e eu não vi. Primeiro pensamento, muitas vezes, é não acreditar na vítima, porque é demais para processar. Por favor, se for o caso, não deixem a criança, a vítima, o adolescente perceberem que você está duvidando dela. Eu sei que o mecanismo de defesa é muito comum. As pessoas não duvidam porque querem, porque decidem duvidar. Simplesmente é uma coisa que acontece antes da razão, vem a dúvida. Mas não falem. Guardem isso para vocês. Então, o que você pode fazer se acontecer com você? De você receber um relato desse e duvidar. Primeiro, não conte para a vítima que você está duvidando dela. Segundo, procure ajuda psicológica. Quando vier à tona um caso de abuso sexual, a criança vai ser encaminhada para ajuda psicológica, porque isso vai ser uma determinação judicial, muitas vezes, um encaminhamento do Ministério Público. Tem vários mecanismos de chegar a esse atendimento à criança, que é mais óbvio de acontecer. Porém, muitas vezes a genitora, por exemplo, precisa de atendimento para entender o que está acontecendo, por que ela está se vendo contra a própria filha, porque ela pode perceber que ela está botando a culpa na criança, no adolescente e tirando a culpa do agressor. Como eu falei, é um mecanismo de defesa bem comum de acontecer. Porém, você não precisa ficar desse jeito e comprometer toda a estabilidade já fragilizada da família, levando a cabo esse pensamento totalmente distorcido de que meu filho e minha filha tá mentindo e meu marido tá certo. Procure ajuda. Para quem tem condição de pagar, o psicólogo clínico ajuda muito. Aliás, qualquer psicólogo, né? Mas por que o psicólogo? O psicólogo, ele foi treinado para não julgar. Então, você pode chegar na cara do psicólogo e falar: a minha filha de 5 anos é uma vagabunda. E eu acredito que ela sentou no colo do meu marido e pegou no dele porque ela quis, com 5 anos. Você pode falar isso pro psicólogo, que ele não vai te julgar. Ele sabe que não foi do nada que você criou que você gerou essa crença. Isso vai ser desconstruído. Quando você não tiver condições e na sua cidade tiver universidades, pode procurar o serviço das universidades também. Onde tem curso de psicologia, sempre tem as clínicas modelo, onde tem atendimentos para pessoas que vão lá e se candidatam e se comprometem a nunca faltar, porque algumas faltas consecutivas já tiram a pessoa do programa. E quando não for nem esse o caso, procura o conselho tutelar da sua cidade. O conselho tutelar, ele é uma parte de uma rede do fluxo, que ele ou o Ministério Público, você pode ir até o Ministério Público também, um dos dois vai poder te apontar para onde você tem que ir para receber um auxílio psicológico que te ajude a enxergar as coisas de uma forma melhor, mais lúcida e te ajude a ajudar a vítima. Às vezes nem é o caso da mãe estar desacreditando a criança, simplesmente ela está surtando porque ela não sabe como lidar com aquilo. Tem pensamentos suicidas e é terrível, é terrível. Eu sei como é terrível porque na minha família, minha mãe teve que aguentar com isso com relação a 3 filhos de uma só vez. Então, vocês imaginam o que não foi. Mas precisa muito de ajuda. Tem gente que não se basta, não. Eu sempre falo isso, que ninguém se basta sozinho. A gente se ilude achando que dá conta de si sozinho, mas na verdade, quando a gente cutuca a ferida, a gente descobre que tem muito mais coisas lá por trás do que a gente imaginava. Então é importante baixar a guarda, pedir ajuda e lembrar, sigilo total e absoluto. Todo psicólogo tem, acima de qualquer regra, sigilo total e absoluto. Se na sua cidade não tiver universidade, você não tiver condição de pagar um psicólogo e precisar recorrer
aos encaminhamentos, nunca, jamais o psicólogo que atender a sua filha, o seu filho, vai ser o mesmo psicólogo que vai atender você. Então fique tranquilo sobre isso, porque muita gente tem receio de julgamento, de misturar as coisas, né? Muitas vezes até não faz terapia com uma pessoa conhecida da família, porque tem muito medo. É um medo infundado, porém eu entendo, porque quem não é da área tem esses receios mesmo, acha essas coisas e tá tudo errado, não é nada disso. Mas de qualquer forma, não existe essa possibilidade. Um vai para um lado, outro vai para o outro, certo? E é muito importante para você descobrir mecanismos, instrumentos para ajudar seu filho a passar por isso. Porque se você, que é a mãe, que é o pai, quando não é o próprio pai, né? Que é a fortaleza da criança, do adolescente, você sucumbir, o que você espera que vai acontecer com o teu filho que já sofreu tanto? Então você tem que estar mais forte do que nunca. Isso implica em falar, se abrir, expor seus sentimentos, elaborar o que está acontecendo naquele momento na família, quem tá contra quem, porque muitas vezes acontece assim uma cisão na família e fica o lado que acredita na vítima e o lado que não acredita na vítima. Você trabalhar em terapia, como você vai se posicionar com relação a isso, fortificar os seus posicionamentos e diminuir a necessidade de aprovação de tudo e de todos, por exemplo, que é uma coisa que é muito característica principalmente das últimas gerações, das gerações um pouco mais velhas já, né? Essa necessidade insana de agradar tudo e todos, isso muitas vezes coloca o familiar numa posição de não querer se meter, de não querer tomar partido, porque ele vai se queimar com alguém. Mas não tem jeito. Diante de uma situação dessa, se omitir é quase tão criminoso quanto cometer o abuso. Então é muito, muito, muito importante procurar ajuda psicológica, ajuda profissional de uma pessoa que não vai lidar com você na base do achômetro, de uma pessoa que não tá ali para te jogar na cara que você não fez isso ou não fez aquilo, e que vai poder te dar instrumentos para trabalhar o dia a dia do pós-revelação de um abuso sexual. Ou um pós-flagrante de um abuso sexual, que é pior ainda, às vezes acontece. Quantas vezes acontece da mãe pegar a filha sendo abusada na cama dela, na cama do casal, e aí não aguenta viver naquela casa mais, não aguenta mais aquela cama, e tem que se livrar da cama e tudo mais. E tudo que for possível fazer tem que ser debatido, tem que ser conversado, e o psicólogo tá ali para te ajudar a ter ideias, estratégias de como sofrer menos. Sofrimento, raiva, eu sempre falo isso, tem muita gente que tem muita resistência à ideia da raiva, como se sentir raiva fosse errado, como se não pudesse. É muito herança da nossa criação cristã, né, ocidental. Mas, gente, a raiva faz parte, é um sentimento primordial nosso. Lidar com a raiva que é importante. Você sente raiva, não tem como impedir. Agora, o que você vai fazer com essa raiva? Você vai negligenciar teu filho, tua filha, a pessoa que foi abusada mais ainda porque você tá com raiva e não sabe o que fazer? Ou você vai usar essa raiva como propulsor para agir e para impedir que ela seja mais vitimizada ainda ou que outras vítimas aconteçam? Porque muitas vezes esse abusador que foi pego, ele não abusa só de uma criança na família. Ele passa o rodo na família. Isso é muito comum. Em casos de abuso sexual intrafamiliar, né, que tem uma naturalização do incesto na família, às vezes é uma questão transgeracional. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Então, quebrar esse ciclo precisa, assim, de muito autoconhecimento, de entender o fenômeno que aconteceu, para saber onde quebrar essa corrente aí, né, de acontecimentos tão horríveis. Então é extremamente importante esse autoconhecimento e a noção, novamente, de que todo psicólogo tem um código de ética e uma legislação toda por trás dele que te garante sigilo. Ele é treinado por anos a fio a não te julgar, então você não precisa ter medo do que falar. Ele já viu muitos casos iguais ou muito piores ao seu. Então não vai ser nenhuma surpresa. É uma surpresa para você, que achou a vida toda que ia acontecer só com o vizinho e de repente acontece com você. Mas não é para o psicólogo. Então é muito importante, gente. Eu bato muito nessa tecla, porque uma família doente não tem como curar uma criança que passa, ou um adolescente que passa por isso. A família precisa estar unida e saudável para ajudar
a lidar com as sequelas psicológicas que vão vir. Isso é fato. Isso é fato, assim, como o céu é azul para todo mundo, sabe? Menos para os daltônicos. Isso é fato. Vai acontecer. Em maior ou menor medida, vai depender de muitos fatores, entre eles do acolhimento e o tratamento que a família deu para a questão. Então, tem a ver com o bem-estar da criança, com o bem-estar da pessoa, porque também deve ser um sofrimento para quem está ali dividido entre a cruz e a espada. Faz muito bem para todo mundo. Eu sempre falo, terapia não é para quem tem problema, terapia é para quem quer resolver os problemas. Problema todo mundo tem. Que dirá quando você se dá de cara com uma questão de abuso sexual dentro da sua família e é pega totalmente desprevenida, né? Porque sempre é pega desprevenida. Então é isso, gente. Por hoje eu tinha para falar para vocês, era só isso. Não quero me delongar muito. Obrigado por terem assistido até aqui. Fique de olho, porque eu vou postar sempre vídeos a partir de agora. Tomei vergonha na cara, vou levar esse negócio a sério agora. E quando vocês tiverem dúvidas ou sugestões de tema, fiquem à vontade para me mandar mensagem no Insta, no Facebook, as duas páginas com o mesmo nome, Não Conta Pro Seu Pai, ok? Então, muito obrigada e boa noite para vocês. Um bom final de domingo para todo mundo.